Gives it back to Russ. Deep shot. Get it! What a perfect ending to a historic day. Westbrook gives the Thunder the victory. Fala, meu povo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Lucas, do Thunder Brasil. E estamos aqui para mais um do meu, do seu, do nosso podcast Mania de Thunder. E estamos com ele, nosso queridíssimo Ângelo, do Thunder Mania Brasil. Fala, meu amigo, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, boa noite também, para quem estiver assistindo em outro horário. A gente está gravando esse episódio uma bela manhã de sábado, Belíssima. Depois de uma semana movimentada para o nosso time. O Thunder, que segue aí entre os primeiros do Oeste, teve a chance de assumir a liderança na terça-feira, não conseguiu, mas a gente segue na luta aí em busca do nosso objetivo. É isso aí. E antes da gente começar aqui a falar do saudosíssimo Oklahoma City Thunder, vou pedir para vocês seguirem o podcast no Spotify, avaliarem no Spotify, é muito importante pra gente. Se você está ouvindo no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal. Nas últimas semanas a gente tem reparado que antes mesmo do anúncio, né, do podcast que a gente publica oficialmente nas nossas redes sociais, vocês já estão conseguindo ouvir, porque a gente disponibiliza antes, né, no Spotify e no YouTube. Então, se você está seguindo alguma das redes sociais, você, na verdade, seguindo alguma das plataformas, a gente lá, você vai receber, digamos que antes. Então, fica ligado. Como o Ângelo falou, tivemos a chance de chegar ao topo do Oeste, mas como esse time consegue fazer tudo de errado na hora que mais importa, a gente não conseguiu vencer o Minnesota. Foram 3 joguinhos, tá? Na semana passada, 3 anos atrás, a gente perdeu para o Philadelphia 76ers. Um jogo bem disputado, né? O Sixers é um time que é superior, seja com ou sem Embiid, seja com o Tyrese Maxey, seja com ou sem James Harden, que foi trocado. Um jogo bem complicado, a gente acabou fazendo frente, mas enfim, não vencemos. E aí, pegamos o saudosíssimo Minnesota Timberwolves pela última rodada da Copa NBA. Já entramos em quadra eliminados, então pra gente a Copa não significava nada, mas um jogo muito importante que significava o topo do Oeste, né? Se o Thunder ganhasse, a gente ia empatar com o Minnesota na campanha tudo certinho, e pelos critérios de desempate a gente ia ficar em primeiro no Oeste depois de muito, muito tempo. Acredito que a última vez que a gente ficou em primeiro no Oeste, eu não parei para procurar isso, mas foi na época de Russell Westbrook, provavelmente, Kevin Durant, enfim. Mas demos esse mole, né? Como é que você viu essa partida aí, Ângelo? Bora lá então, semana difícil, como a gente esperava, a gente já previa isso no episódio passado também. O Thunder teve a chance de assumir a liderança do Oeste, não conseguiu. Vamos fazer um recap lá do início ainda, acho que foi uma derrota para os Sixers, que é um adversário muito complicado, como tu falou. A gente ainda estava sem a presença do Jerry Williams, né? A gente chegou a encostar no placar na reta final, com o Chet sendo um dos principais destaques, né, do time. Não rolou, e aí eu acredito que Minnesota foi também o que a gente previa, né? Um jogo encardido. É o líder do Oeste na casa deles, Josh Giddey sendo extremamente vaiado a cada posse. Então era um climão total, Bizarro. um jogo muito difícil. E a gente chegou na reta final em condições de vitória, né? Eu saí muito irritado desse jogo, pois todos nós. eu entendia que o time teve totais condições de ganhar, né? Especialmente porque virou o primeiro tempo liderando. Teve o fator Anthony Edwards também, que saiu lesionado no terceiro quarto. Então era uma vitória que estava na mão e escapou. Eu entendo que não é para criar uma terra arrasada, mas o time precisa aprender com isso, né? Afinal, era uma chance importante da gente conseguir se firmar na primeira colocação. E aí, puxando já para o jogo seguinte contra o Lakers agora, foi uma vitória protocolar. Acho que o time de Los Angeles ele vinha de um back-to-back. Como todo mundo sabe, é um time extremamente instável, por mais que tenha a presença do LeBron James, Anthony Davis e tal. Então era a nossa obrigação ganhar e a gente fez o dever de casa. Mas fica aquele sentimento, né? Pô, Minnesota ali era uma vitória que poderia ter acontecido, a gente poderia estar numa condição melhor. Mas vamos lá, a temporada é longa, a gente tem tempo para se restabelecer. Mas das próximas vezes tem que aproveitar melhor essas chances. A temporada é longa, até agora foram exatos 18 jogos do Thunder, então assim, ainda faltam 60 e pouquinhos jogos, então falta bastante coisa pela frente ainda, mas é frustrante, né, porque a gente sabe que essa vitória contra a Minnesota não ia significar muita coisa no sentido de tipo, meu Deus, o Thunder venceu, e agora vai ficar no topo do Oeste, segue o líder, ninguém vai pegar mais. Não, mas era muito mais uma questão de confirmação. Você assumir o topo de uma conferência, você ser o melhor time daquela conferência, nem que seja por um dia, por algumas horas, mostra a sua força, né? Thunder, de fato, teve muita chance de ganhar esse jogo, muita chance. A gente ficou na frente do placar o jogo praticamente inteiro. No primeiro quarto, naquela troca de cesta, né? Aquele começo do jogo ali e tal, o cara faz uma cesta de 3, o Minnesota ficou 2 pontos na frente. E aí, depois disso, Minnesota só foi pegar a liderança no meio do terceiro quarto. Isso com o Thunder já tendo aberto uma vantagem de 12 pontos, que foi sua maior vantagem no jogo.
E aí, a partir dali desandou, né? O jogo começou a ficar pegado, disputado, e como sempre, o Thunder gosta de consagrar jogadores aleatórios. Se eu te Bizarro. perguntasse antes, assim, quem vai ser o destaque desse jogo? Eu ia dizer, Gobert, Karl Anthony Towns, Anthony Edwards e tal. Aí o Anthony Edwards sai machucado, e aí o queridíssimo Troy Brown Jr. virou o Troy Bolton, pô, tá ligado? O cara virou o Troy Bolton do High School Musical e botou o jogo no bolso. O Thunder simplesmente começou a queimar a jogada absurdamente. Há de se dizer, daqui a pouco acho que a gente vai falar um pouco mais do Chat em relação ao confronto dele contra o Davis, que foi muito bom. Mas há de se dizer que o Chat também chutou o balde contra o queridíssimo Rudy Gobert. Rudy Gobert, que ano passado fez uma temporada bem abaixo, estava no seu primeiro ano de Minnesota Timberwolves, enfim. Muita gente achava que o cara tinha realmente acabado. Eu era um desses caras, não nego. E o cara tá numa temporada absurda. Provavelmente hoje é o favorito ao prêmio de jogador defensivo do ano. E o Chat na reta final simplesmente negligenciou o cara. Teve uma sequência de highlights que viralizou aí, não sei se tu viu. O Chat, ele errou uma cesta, e aí ele pegou o rebote, aí ele forçou pra cima do Gobert de novo, aí deu um airball, tá ligado? Tipo assim, uma jogada totalmente bizonha, que claramente o excesso de confiança acaba pesando de um jeito negativo, né? Mas, de certa forma, é complicado, né? É bom, né? A dor do crescimento necessário. O Chat acabou com 6 de 20 nos arremessos nesse jogo, bizarro. Foi um jogo de bastante dificuldades, como a gente previa, né? Pegar um garrafão com o Karl Anthony Towns e o Rudy Gobert, mas eu acho que especialmente o Gobert, que foi o confronto mais físico, digamos assim, foi muito difícil para o Chat. Me irritou um pouco o fato dele ter hesitado tantas vezes os arremessos, né? Acho que isso também acabou matando um pouco a confiança dele. Então é aquele negócio, né? Ele vai aprender, vai acontecer mais jogos assim, provavelmente. É uma temporada de estreia, querendo ou não. Mas é difícil, né? A gente quer ganhar, o torcedor tem o sentimento de querer sempre ganhar e aí espera sempre o melhor dos seus jogadores. E a gente sabe que nem sempre vai acontecer. Então esperamos que a gente aprenda com isso. Talvez no próximo ano a gente repita esse confronto, né? E aí consiga sair por cima, porque a gente já viu também no play-in, a gente apanhou pro Wolves, aí agora Exato. De novo, mesmo com o desfalque do Edwards na reta final. Mas é um jogo difícil, né? Não é como se fosse também uma vergonha, assim, porque o Wolves, como a gente falou também, lidera a conferência por méritos, né? Tem um time encaixado, um time mais entrosado, jogadores mais experientes, e eu acho que vale citar também o destaque aí da profundidade do elenco, né? Por mais que Sim. o Troy Bolton, como é que é? Troy Brown Jr. Troy Brown Jr., isso aí. Brown Jr., exatamente, pô. O cara, tipo, ele não me lembro, acho que ele nem tava em quadra nos primeiros quartos, né? Ele entrou na reta final mais. Não, tá. Que Ele foi entrou quando ele se destacou. Ele entrou exatamente porque o Edwards se machucou, né? Então, eu lembro ali, ele cobrou uns lances livres, matou uma bola de 3, fez uma bandeja, tudo no último quarto. Então, a gente vê que também tem uma profundidade nesse elenco que faz com que os caras estejam na condição onde eles estão. Então, por mais que nossos jogadores não tenham desempenhado tão bem, e aí especialmente o Chat, eu entendo que foi realmente um jogo, assim, é um jogo perdível, né? Como a gente comentou, Sim. Ganhou os jogos anteriores justamente para ter essa condição de trocar pontos, talvez, com os outros adversários, como a gente fala no futebol, né? No caso, a gente acabou perdendo, mas numa próxima, provavelmente, a gente vai ter mais condições de ganhar. Exato. E aí, só para fechar esse lance do Minnesota, é maneiro, né? Que, de certa forma, vai criando uma pequena rivalidade, cara. Eu até vi um tweet recentemente, na verdade, acho que quando eu acordei, hoje eu vi um tweet mostrando a tabela da Conferência Oeste na temporada 2021, e o Thunder e Minnesota estavam bem parecidos, tipo, sei lá, com 20 vitórias e 50 derrotas. E hoje estão aí, né? Estão aí disputando e provavelmente vão ser um dos times que nos próximos anos vão estar aí brigando pelo topo e, consequentemente, brigando pelo título. Thunder e Minnesota se enfrentam ainda mais 3 vezes nessa temporada. A gente pega eles no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, dia 20 de janeiro e 29 de janeiro. Então, vamos ter tempo para nos vingarmos e não deixar o Lobo comer o nosso Telbs. Mas o Thunder, não vamos falar só de terra arrasada, porque o Thunder mais uma vez mostrou ser o pai do Los Angeles Lakers. Agora sim, acho que a gente pode realmente valorizar o Chet Holmgren, porque assim como a gente bateu aqui nele em relação ao confronto com o Gobert, o que ele fez com o Anthony Davis foi sacanagem, né, cara? Meu Deus do céu. Ele menosprezou o cara. Tipo, o Anthony Davis, assim, hoje em dia tá cada vez mais em declínio, mas ainda assim é um jogador respeitado, enfim, um jogador bom, um jogador de qualidade. Só, cara, o Chet, que é um calouro, simplesmente virou e falou: eu não te respeito. E deitou pelo. Diferente do jogo contra o Timberwolves, o Chet teve 8 de 15 nos arremessos, 18 pontos, enfim. Isso porque ele jogou só 28 minutos, né? Então, uma atuação impecável dele e do Thunder. O Thunder cozinhou o Lakers, né? A gente começou até perdendo por alguns pontos, mas
era meio previsível que seria uma vitória justamente pela condição física do nosso time, talvez, que vinha mais Sim. fresco, né? O Lakers vinha de um back-to-back, então era a tendência realmente o Lakers morrer na reta final, justamente por ter um elenco mais experiente, jogadores mais velhos, digamos assim. Então foi realmente uma boa atuação. Jalen Williams, em determinado momento, também conseguiu, mais uma vez, vir muito bem com 21 pontos. O Shea foi o Shea. Eu acho que dá para destacar também que o desempenho dele está cada vez melhor. Eu acho que Bizarro, daqui a pouco a gente vai destacar também o fato dele ter subido na lista de MVP. com E o certeza. Chat, muito bem, né? Muito bem mesmo, de verdade. Aquele highlight contra o Davis ali. Quem não viu o Kevin Durant tá maluco. É idêntico. Bizarro. Mesmo o movimento corporal. Dá até nervoso. Porra, é uma fluidez assim que o cara fica abismado, né? Para um cara de Sim. 2,16 conseguir fazer o que ele faz com a maior naturalidade do mundo é animador. Então a gente vê que, porra, o Chat na primeira temporada já tá sendo muito bom. Eu acho que ele tá sendo tudo que a gente esperava. A gente entende que ele vai oscilar, especialmente em confrontos como contra o Rudy Gobert, que é simplesmente o melhor defensor da liga. Eu acho que é absolutamente normal. Mas ver ele desempenhando bem contra o Embiid, contra o Davis, contra outros pivôs, Evan Mobley, porra, é muito animador, sabe? Eu acho que a gente fica muito esperançoso, porque a tendência é daí para cima, né? É ele melhorar cada vez mais. Exato. Então a gente sai de forma positiva, acredito eu, dessa vitória contra o Lakers, que era uma vitória protocolar que a gente esperava, e o Thunder foi lá e confirmou isso. Com certeza. E aí, só puxar uma estatística interessante aqui, cara, nas nossas 6 derrotas na temporada, né, a de maior margem, assim, pro adversário foi aquela contra Denver, que a gente tomou realmente uma surra, que o Shea fez 7 pontos, então, assim, foi uma derrota acachapante. Só que o engraçado é que nas outras 5 derrotas a gente perdeu por 4 pontos para New Orleans, a gente perdeu para Golden State, para aquele fatídico jogo por 2 pontos, perdemos para Sacramento por 7 pontos, perdemos para o Philadelphia por 4 pontos e agora perdemos para Minnesota por 3 pontos. E aí você olha nossas vitórias, a gente, assim, tem muito mais vitória acachapante do que derrota. Eu acho que isso é até bom, né? Claro que a gente pegou uns times mais fáceis, por exemplo, Portland, o próprio Lakers em back-to-back, que é um dos piores times da liga nesse quesito, Chicago Bulls, enfim. Mas é aquilo que a gente fala de medir força e tal, tem que pegar time fraco e dar porrada. Mas é uma boa margem, né? Você vê que suas vitórias são em escalas maiores e as derrotas são em menores. Então, assim, se tivesse, digamos que um saldo de gol, por assim dizer, o Thunder estaria muito bem, né? E eu entendo que o Thunder está conseguindo ser bem regular, né, na medida do possível, com relação ao que era esperado lá no início da temporada. Então, justamente por isso, né, a gente até brinca, tava brincando nos grupos com o pessoal, se fosse um 17-1, não estaria tão absurdo, né? A gente sabe que, claro, é uma visão totalmente ilusória, porque a gente também ganhou os jogos na reta final, com game winner e tal, mas, pô, pega as derrotas aí, que nem tu falou ali, pô, é um blowout que a gente tava dando no Pelicans, a gente simplesmente entregou no segundo tempo, uma vitória que o Warriors conseguiu na nossa casa com uma cesta irregular, então são contextos assim que fazem com que a gente acredite que poderia estar melhor ainda nessa temporada, né? Então, justamente por isso, eu fico pelo menos bem contente com o que a gente está apresentando, ainda que, claro, a gente vai oscilar e vai perder mais jogos, provavelmente, mas ainda assim é uma boa temporada, né? 12 vitórias e 6 derrotas em 18 jogos, eu acredito que é até ótimo. Além do que o pessoal estava prevendo lá no início. Com certeza. E aí, você disse que é um início contente, imagino que você esteja contente também, né, seu safado? Porque você gabaritou os palpites da semana passada, né? Exatamente. Não, eu vim disposto a jogar na cara do pessoal que me chamou de pessimista, porque na verdade eu estava sendo realista, né? A gente entende que o time é bom e tal, mas era uma semana difícil, né? Não era totalmente impossível que fosse um 1-2, como foi. Então, acho que se a gente for fazer aquela métrica lá do início da temporada com relação a palpites, o nosso amigo Lucas aí tá para trás, hein? Eu fiquei devendo, eu ia trazer essa métrica, só que eu vi que eu tava meio perdendo, eu deixei baixo, mas no próximo episódio eu vou trazer certinho. Bora. E a gente faz uma apostinha, faz uma brincadeira visando o fim da temporada. Mas em minha defesa, o Thunder entregou o Minnesota de propósito, entendeu? Porque o Thunder já estava eliminado da Copa e sei lá o quê, enfim. Era para ter ganhado aquele jogo e eu acertar o 2-1. Mas vida que segue. Vamos falar um pouquinho de alguns jogadores aqui rapidinho, cara. Você comentou que o Shai tá em terceiro na corrida pelo MVP. O Shai subiu. E é engraçado, né, cara? Os caras não conseguem simplesmente deixar o Doncic para trás, porque atualmente a corrida pelo MVP é Jokic primeiro, é Embiid em segundo, aí o Doncic em terceiro e o Shai em terceiro. Os caras, ao invés de colocarem o Shai na frente, eles têm que botar o Doncic ali, porque, enfim, a gente sabe que o Doncic tem todo aquele apelo. Vamos falar bastante dele daqui a pouco, porque logo mais, se você tá ouvindo esse episódio no sábado, tem Thunder e Mavs. Mas é bizarro, né, cara? Os caras dão ali aquele foco na gente, meio que coroam a atuação do cara, só que não consegue botar o cara em terceiro isolado, não. Tem que ser empatado em terceiro com o Luka Doncic. Pô, isso é sacanagem.
Pô, eu acho que é uma temporada muito boa do Shea. Ele vem crescendo ainda mais nos últimos jogos, né? Acho que, se não me engano, nos últimos 6 jogos ele tem 34,5 pontos de média, o que é acima da média dele na temporada, que é de 30,6. Eu anotei um destaque aqui que o Joel Embiid, o cestinha da NBA, tem 32 pontos de média. Então o Shea tá quase chegando nesse patamar aí. Eu acho que se for pensar em uma possível disputa de MVP lá na frente, quando as coisas começam a se definir mais ainda, assumir essa liderança de pontos por jogo seria um fator importante justamente para fortalecer essa narrativa. Porque o Shea, né, muita gente falava, inclusive em temporadas passadas, o Shea não traduz a pontuação dele para vitória, o Shea tá descontente em Oklahoma, o que ele tá fazendo nesse time ruim, tá, porra, essa temporada ele tá basicamente invertendo todas essas narrativas, né? Porque, pelo contrário, ele tá traduzindo para vitórias, ele tá se mostrando cada vez mais empenhado com relação ao time. Inclusive, ele deu uma entrevista, acho que se não me engano, pós-jogo contra o Lakers, falando sobre a união do time, como é bom que todos os jogadores, né, uns vão jogando pelos outros, isso vai refletindo dentro de quadra e vai traduzindo para vitórias. Então a gente vê um contexto muito positivo que vem elevando ainda mais o nível do Shea, né? Eu entendi até que nessa temporada ele poderia ter médias menores em algumas estatísticas, justamente pelo elenco estar mais encorpado, pela presença do Chet, mas a gente está vendo o contrário, né? Ele cresceu em rebotes, em assistências, em roubos de bola, inclusive ele ainda lidera a liga nesse quesito. A pontuação está quase chegando ao nível da temporada passada também. A eficiência está melhor do que nunca, inclusive em lances livres ele está bizarro, atingindo quase 95%. Bizarro, isso é bizarro. Cobrando menos lances livres que na temporada passada, inclusive é um ponto de destacar, né? Porque ele tá com 30,6 pontos de média, cobrando menos lances livres. Ele não tá tendo faltas apitadas como ele estava tendo no ano anterior. Acho que é até um ponto de crítica para os árbitros, porque ele é uma estrela, uma super estrela, e merece um tratamento como outros jogadores, né? Sim, com certeza. certeza. Joel Embiid e outros e tal. Exato. Mas vale o destaque, mesmo com algumas adversidades, ele tá conseguindo produzir ainda mais. E isso é extremamente animador para nós e eu acho que faz justiça, né? É o terceiro colocado no Oeste hoje, ele é o franchise player, é um cara que frequentemente aí dropa seus 30 pontos por jogo, é decisivo, geralmente cresce na reta final, tá tendo uma temporada defensiva muito boa, então é só méritos pro Shea, que vai também ter seus jogos ruins, isso é normal para todos os jogadores. Quando tiver jogos ruins a gente vai se irritar, porque a gente é torcedor, mas não é nada definitivo, a gente entende o nível do jogador que faz jus aí a posição que ele tá nessa briga. Nos últimos 10 jogos ele está com média de 32,4 pontos por jogo, com 96,4% de lance livre. É bizarro, porque a cada 100 arremessos o cara acerta 96 da linha do lance livre. Claro que tem que acertar mesmo, tem que ser falado que o lance livre não pode perder, igual pênalti no futebol. Mas tem muita gente que erra, né? Então o Shai está fazendo isso com maestria. São 12 jogos com 30 pontos na temporada, ou seja, de 18 jogos ele teve 12 com pelo menos 30. E provavelmente essa média dele não está alta também ao longo da temporada em pontos. Ele não está tão perto do Embiid porque ele teve aquele fatídico jogo de 7 pontos contra a Denver, né? Sim. Que foi o pior jogo da carreira dele. Enfim, acontece, foi bom para mudar o caráter ali, para ele ver que não é tão fácil assim. Mas seguimos na torcida pelo Shai, seguimos na torcida. E mais algum jogador, meu querido? Eu queria que você dissertasse um pouco de Luguentz Dort rapidinho, antes da gente partir para o nosso prévia da semana. Eu não seria tão definitivo contra o Dort, né, porque realmente acho que a amostragem dele é mais positiva do que negativa nessa temporada. Mas nos últimos jogos a gente já vê um Dort realmente com menos volume de jogo, né, as eficiências dele acabaram caindo. A gente entendia que ele não ia manter aquele nível lá do início da temporada. Então é um cara que, assim, ele vai seguir de titular provavelmente. A gente sempre espera que ele consiga, né, ser o cara produtivo, mas a gente viu em alguns jogos sem o Jalen Williams, por exemplo, que ele deveria aparecer mais e acabou não aparecendo. Então fica aquele sentimento assim, qual é o verdadeiro Dort, sabe? Eu entendo que defensivamente ele ainda vai ter muito valor, especialmente quando a gente chegar nos playoffs, e eu acho que aí pode ser o fator X para essa virada dele, para a gente ver qual é o real papel dele no grupo. Mas na temporada regular fica aquele, né, é um cara irregular, né? Com perdão da redundância, mas eu entendo que, cara, ele vai ter o seu espaço no grupo nessa temporada ainda, mas para as próximas, vamos ver, vai depender muito do que ele vai produzir daqui para frente. Eu fico meio dividido com relação a ele, sabe? Não quero ser definitivo, porque entendo que ainda são 18 jogos, né? E a gente elogiou tanto ele nos primeiros aqui, então não vou ser hipócrita também dizer que acabou, mas entendo realmente que talvez ele não esteja naquele nível que a gente esperava. Só puxando uma estatística aqui, que tem o site Basketball Reference, acho que todo mundo conhece aí, eles têm uma métrica deles que é o Game Score, que eles, juntando todas as médias, enfim, todo o contexto do jogo, eles dão meio que uma nota para o jogador durante a partida, né? E eu acho que o ponto negativo mesmo do Dort foi nesse período em que o Jalen Williams estava fora e a gente precisava de alguém que desse um passo a mais para nem que seja, não necessariamente fazer o que o Jalen Williams faz, mas pelo menos compensar em relação a números.
Nesse período, né, de jogos, foram 3, ele teve 2 pontos contra Chicago, 5 pontos contra Filadélfia e 3 pontos contra Minnesota. Aí o game score dele contra Chicago foi menos 2,8, contra Filadélfia foi 0,7 e contra Minnesota menos 1,1. Então aparenta ser o fato de que quando a gente precisa mais dele, quando a gente precisa que ele dê esse passo a mais de fato, ele meio que deixa a gente na mão, porque o volume acaba sendo ruim para ele, né? Como já vimos em temporadas anteriores, ele com muito volume de jogo acaba sendo uma bomba relógio. Mas ficamos aí na torcida agora que o Jalen Williams voltou. Ele fez um bom jogo, inclusive, contra o Lakers, né? O Lu Dort. E agora vamos ficar nessa expectativa para ver como é que vai ser essa semana, que vai ser muito importante. Vamos puxar agora aqui, teremos... Eu queria só fazer um destaque Claro, antes, tá? pode fazer. Fazer um destaque para um jogador. Eu acho que a gente falou do Dort agora, em episódios anteriores a gente falou de Cason Wallace e Kenneth Williams. Vou destacar Aaron Wiggins, que teve mais espaço essa semana, acho que também por conta dessa lesão do Jalen Williams, até o jogo contra os Sixers. A gente sempre fala que ele é um cara que precisa de pouco para fazer muito, e ele realmente conseguiu contribuir muito bem nos últimos jogos. Jogador sólido, habilidoso, bom arremessador. E eu acho, inclusive, que hoje ele faz por merecer uma maior minutagem nessa rotação, especialmente no atual momento do Thunder, né? A gente citou o caso do Dort agora. Eu entendo que pode ser um ajuste a ser feito, não a nível de titularidade, mas talvez dosar melhor a minutagem do Dort com relação ao Wiggins, porque é um cara que entrega tanto defensivamente quanto ofensivamente. Sim. Eu acho que ele é um bom jogador de fato, um bom role player, que teria mais espaço em qualquer outra franquia. Então eu entendo que ele é um cara que realmente merece mais espaço no grupo, justamente porque sempre produz muito bem. De acordo, siga o relator. We ended quarters pretty well tonight. Against a team like that, with a lot of experience, talent, you have to take advantage of those moments. You got to end well, start well. Entrando para a próxima semana, teremos 3 jogos, mas a gente vai falar de apenas 2 nesse episódio, porque a gente está planejando para a semana que vem o próximo episódio ser gravado antes da sexta-feira. Teremos uma surpresinha para vocês, fica aí no ar o mistério. Então serão 2 jogos que queremos analisar aqui. Primeiro no sábado contra o Dallas Mavericks, fora de casa. E continuaremos no Texas, para na quarta-feira fazer aquele joguinho que a gente odeia tanto contra o Houston Rockets. Na sexta tem o Golden State, mas como eu disse, vamos falar isso no episódio da semana que vem. Então, será que dá para fazer um 2-0 no Texas, Ângelo? Pô, eu vou com a maior positividade do mundo agora, vou no 2-0. Não sei se era pra gente dar o palpite rapaz! já. Não sei se era pra gente dar os palpites já, mas já Ele vou, faz esse já vou lançar. personagemzinho dele, cara. É pessimista, é positivo, sei lá o quê, bababá. A gente lamenta que o Luka Doncic decidiu ser pai ontem, né, pô? Nem pro cara decidir ser pai hoje pra desfalcar o Dallas. Né? Mas, enfim, vamos lá. Pra quem quer alguma coisa na temporada, tem que passar por adversidades como essa. E a gente já viu em anos anteriores o Thunder ganhando em Dallas, né, digamos assim. Inclusive, na temporada passada, teve aquele jogo emocionante que o Isaiah Joe pegou fogo. Acho que foi o surgimento do Joe ali pro Thunder, né? Ele faz ali suas 4 bolas de 3 na reta final do jogo, a gente ganha em Dallas. Então eu confio numa vitória, especialmente porque o Dallas, ainda que seja um contender, digamos assim, pelo fator Doncic, é um time que, se for pegar o elenco, assim, pô, sabe? Tipo, parece que falta algo, ainda que tem o Kyrie Irving. É um elenco fraco, é um elenco fraco. Herder Jr., exatamente. Então eu acho que por questão de equilíbrio a gente consegue, talvez, bater de frente e conseguir uma vitória lá. E Houston é um clássico, né? Houston tá desempenhando mais do que muita gente esperava, é um time também bem ajustado. Acho que o treinador, o Ime Udoka, tá conseguindo fazer um bom trabalho também, tornar o time muito competitivo, então é um clássico muito difícil. Eu acho que são 2 jogos que vão ser definidos na reta final. Isso pode fazer com que a gente se irrite muito, mas que também saia por cima, né? Eu acredito que depois dessa partida contra a Minnesota, contra o Philadelphia, que a gente também sofreu um pouco nos últimos minutos, a gente vai conseguir talvez desempenhar melhor. Eu confio no elenco, né? Tal qual o Renato Gaúcho fala nas suas coletivas, eu confio no meu grupo. Então acho que a gente consegue sair com 2-0, mas também não é um absurdo sair com 1-1. A gente só espera que não seja um 0-2, né? Aí vai ficar meio complicado, porque a gente também espera que o time consiga se sair bem com relação a adversidades. Mas eu aposto no 2-0. Se fosse um 0-2 também, teria que pensar que são confrontos diretos ali, né? O Dallas, inclusive, tá embaixo da gente. Terceira e quarta colocados vão se enfrentar. O Dallas tem 11 vitórias e 7 derrotas. Se ganharem, empatam com a gente. Enfim, então é um jogo crucial. E bem ou mal, o Houston tá ali no bolo. O Houston tá com 8 vitórias e 8 derrotas. Se eles ganham e o Thunder, sei lá, perde para Dallas e perde para eles, até lá, provavelmente o Houston pode estar com campanha de 10-8, 11-8, perto do Thunder. Então, assim, são confrontos diretos importantes. Esse confronto Alperen Şengün ou Şengün e Chet Holmgren vai pegar fogo. Nossa, timeline. Se você está aí ouvindo a gente, não entre na timeline na quarta-feira, dia 6 de dezembro. O inferno que vai estar não está escrito.
Vai ser um Vai absurdo. ser Eu um lembro absurdo. na Summer League do ano passado, se não me engano, teve todo um hype, né? Jabari Smith Jr. e Chet Holmgren e tal. O Jabari até tá conseguindo desempenhar bem, mas já ficou em segundo plano. O Jalen Green é um cara que também tá tentando se encontrar ainda mais que, né, no terceiro ano dele de liga. Então eu acho que agora o Sengun crescendo ainda mais nessa temporada vai realmente ser um embate muito interessante, considerando, é claro, que o Chet é um rookie, né? Exato. E assim, cara, vai ser literalmente um confronto não só legal de se ver e tal, expectativa, só que assim, vai ser um negócio que os haters estão esperando dos dois lados. A gente que é fã e torcedor do Chat, a gente está esperando que o Chat exponha totalmente o Alperen Sengun. E assim como eu tenho certeza que os torcedores do Houston estão esperando que o Sengun exponha o Chet Holmgren. Porque desenvolveu, se você caiu de paraquedas agora, assim, como torcedor do Thunder, que é super normal, o Thunder está numa fase boa, tem muitos torcedores novos chegando. Thunder e Houston nutriram uma rivalidade muito grande nos últimos anos, mas assim, muito grande. Desde a época de Westbrook no Thunder, desde a época do Westbrook no Rockets, desde a época passada, do recente agora, né, que os dois entraram em rebuild, enfim. É uma situação bem delicada entre esses dois times. Realmente tem de minha parte, eu nutro um certo ódiozinho. Não escondo isso. Não escondo. Acho que o Ângelo divide do mesmo sentimento. Nós dois, com certeza. Então, assim, vai ser um jogo pegado, cara. É um clássico do Oeste, enfim. Mas, não ficando em cima do muro aqui, né? Tava falando demais, as pessoas podem achar que eu tô enrolando. Eu acho que vamos no 1-1. Dessa vez eu não vou tão otimista. Eu acho que o Thunder vai dar algum jeito de tropeçar num desses jogos. Eu acho que vai acabar tropeçando contra o Dallas hoje, porque o Dallas ontem tomou uma sova do Memphis Grizzlies. Memphis que, pô, gente, o Ja Morant ainda não voltou. Então tá aquilo tudo de ruim. Mas, claro, o Dallas estava sem o Doncic e tal, só que assim, foi totalmente exposto e o Doncic deve voltar hoje, não temos a confirmação ainda, mas deve voltar. E aí é aquilo, né? O Doncic papai, inspirado. Kyrie Irving, inclusive, falou bem do Thunder, falou que é um time bom, um time que está competindo, é um dos melhores times do Oeste, está ansioso para enfrentar o Chet e o Shai. Então, acho que vai ser um nessa semana, bem tranquilo, pezinho no chão, e é isso. E o meu queridíssimo Ângelo publicou na rede social dele, no Twitter dele. Inclusive, sigam a gente no Twitter. Estamos fazendo um ótimo trabalho lá. @BrasilThunder, @ThunderManiaBR. Perguntou para vocês. Eu sempre erro, impressionante. Postou para vocês mandarem perguntas pra gente. Chegou a pergunta aí, Ângelo? As pessoas estão consumindo o podcast ou não? Vamos lá para interatividade do nosso Mania de Vambora! Thunder. Chegou algumas perguntas aqui. Vamos começar aqui pelo Arthur. Arthur Oi, Neves. Arthur! Como vocês... Vamos lá, pergunta longa, hein? Como vocês administrariam a rotação do Thunder? Deixa eu ver, peraí. Puxar aqui. Só um minutinho. Tendo em vista que temos muitos jogadores úteis no elenco, né, no banco, o Mark não tem uma rotação fixa, acaba variando muito o contexto dos jogos e as características do adversário. Ele complementou a pergunta: vocês são mais adeptos de uma rotação fixa ou da maneira que utilizamos, variando muito jogo a jogo? Não sei se tu quer começar. Posso começar. Eu gosto dessa variação, porém não tão variante. Deixa eu tentar contextualizar e fazer sentido nessa frase. Porque eu acho muito bom essa rotação, por exemplo, num jogo que você precisa estar mais com a bola, entrar o Micic, num jogo que você precisa de mais fisicalidade, entrar o Aaron Wiggins, no jogo que você precisa de mais bola de três, entrar o Bertans, inclusive o Bertans, que fez um acordo com o Thunder, que ele tirou uma cláusula que se ele jogasse 75% dos jogos na temporada, ele conseguiria garantir o seu contrato de 16 milhões na temporada que vem. Ele tirou isso, então a tendência é que ele seja mais utilizado ou seja trocado, mas não é o ponto que eu vou entrar agora. Mas eu gosto dessa rotação variável, que você consegue trazer jogadores de acordo com o jogo, você ter peças diferentes no banco de reservas e usar de acordo com o que está acontecendo, porque o jogo é muito daquilo. Antes da partida começar, o treinador, o time faz diversas táticas, só que durante o jogo as coisas mudam. Às vezes o Mark Dagnall vai iniciar a partida pensando, não, hoje eu vou usar Aaron Wiggins, Jalen Williams, Ousmane Dieng e Kenneth Williams, ponto. Mas chega no jogo, não dá. O Mitch tem que entrar, o Bertans tem que entrar, sabe? Mas o meu ponto é que jogadores, por exemplo, como Lindy Waters, Pokusevski, Trey Mann, o próprio Dieng, menos. O Dieng até ainda espera um pouco mais de amostragem dele. Mas jogadores como Lindy Waters, Pokusevski, etc., esses caras não podem ter minutagem. Assim, eu sou a favor de uma rotação flexível, só que sem esses caras, sabe? Uma rotação com nomes fixos, mas não necessariamente esses nomes entrando sempre. Não sei se ficou claro.
Eu acho que justamente achar esse equilíbrio, especialmente na minutagem, talvez, né? Eu pego como exemplo o jogo contra o Wolves, onde o Shea e o Chet ficaram fora por determinados momentos, e talvez na reta final do último quarto, ele era um jogo para eles jogarem um pouco mais, sabe? Era. Justamente para a gente conseguir essa vitória que era tão importante naquele momento. Então talvez o Mark lê melhor algumas situações para não ficar sempre naquele conservadorismo de, não, vai jogar 5 minutos nesse quarto, vai jogar 10 no outro. Então, sabe, achar o equilíbrio para conseguir tornar o time mais efetivo. Vamos para as próximas aqui, então. Vambora. Matheus Félix, que Opa, está sempre Matheus, conosco. salve. Um abraço, Matheus. Vocês mandariam o Guida em alguma troca por um All-Star? Agora que tem essa investigação nas costas dele, ele é o jogador mais trocável, mais valioso desse elenco? Vai, pode ir. Eu acho que o Guida é um cara que inevitavelmente em algum momento vai ser trocado, especialmente depois desse rolo todo, que inclusive não tem uma definição, então não iremos nos prolongar muito. Então sim, eu mandaria. Eu acho que ele é um bom jogador, vai ser um bom jogador na liga, vai ser um cara estabilizado. Mas a gente vê que, sim, hoje ele é o mais trocável, talvez, dos principais jogadores, e se houver a oportunidade, eu trocaria. Não sei tu. Cara, eu também, se tivesse oportunidade, trocaria. Confesso que não seria meu foco. Já falei aqui diversas vezes que ainda confio no Guida e tal, mas ele é forte. É um nome forte, porque apesar de todos os apesares, ele é um cara de QI elevado, ele é um cara de inteligente no basquete, e pesa o fato de ter apenas 21 anos de idade. Então, ele pode muito bem ir para um time que ele vai ter muito mais volume, um time que ele vai, sei lá, ter média de 10 pontos e 10 assistências por jogo, coisa que ele não tem aqui, de repente, até por conta do volume. Mas, assim, trocaria ele, e acho que ele é uma moeda de troca forte, só que não acho que vai acontecer, então, assim, também não acho que o Thunder deveria procurar, e eu ativo no mercado agora, troca o Guida, até porque o nome dele está totalmente desvalorizado. Então, é o momento de deixar o moleque jogar, não está jogando tão mal, diga-se, apesar desses apesares aí, tá fazendo bons jogos recentemente, apesar de ser um bunda mole, né, frouxo no marco, enfim. O Guida é soft, a verdade é essa, o Guida é soft, mas ele tá fazendo bons jogos, fez 14 pontos contra os Lakers, vem de partidas de 10 pontos contra Minnesota, Philadelphia, Chicago, enfim, então, por enquanto, sem maiores alardes. Temos mais perguntas aqui. O Opa. Romão, @Gui Romão. Fala, Gui. Vocês, qual que vocês acham que é o futuro do Trey Mann? Essa é um pouco mais complicada, digamos assim. Eu posso começar. O Lillard até falou, cara. Curiosamente, o Lillard tava no podcast esses dias, não sei se foi no podcast do Paul George, mas enfim, ele tava lá falou sobre o Trey Mann, assim, do nada, de graça. Curioso, né, porque para um cara do patamar do Lillard falar exclusivamente sobre o Trey Mann, não sei se tem algum esquema por trás aí, enfim, mas... Acho que o Trey Mann participou do training camp do Lillard, se não me engano. ser. Não vou confirmar essa informação agora, mas eu acho que foi isso. Deve ser. Mas aí, cara, para mim, o problema do Trey Mann foi o seguinte, assim que ele chegou, ele teve o espaço amostral muito grande, né? Não temos como negar aqui, porque diversos jogadores do draft dele, o Guiri, o Aaron Higgs, tiveram o mesmo espaço amostral que ele e se mostraram úteis, mostraram seus valores e cá estão na rotação. Guiri titular, Aaron Higgs, a gente acabou de falar que deve ganhar mais minutos e tal. Só que o Trey Mann teve esse espaço amostral, só que ele não aproveitou muito no sentido de, tipo, eu vejo muito o Trey Mann como aquele peladeiro, só que ele tem qualidade. E aí, nesses momentos que ele teve espaço, ele desempenhou meio que solo, sabe? Não sei se ele estava eufórico por estar na NBA, queria mostrar coisas rápido, enfim, queria mostrar para o que ele veio, então ele não mostrou o que o time precisava. Que apesar de ser uma zona naquela época, do time estar em rebuild, o Trey Mann tinha que ter se adaptado ao sistema, tinha que fazer a bola rodar, enfim. O Trey Mann não é um cara que ajuda muito na separação, no espaçamento da quadra, no playmaking, ele é um cara pontuador. E aí ele meio que se perdeu um pouco nisso. E aí agora que ele é um cara que está buscando o seu espaço de novo, que ele se colocou numa situação que ele não é da rotação, ele só entra no garbage time e olhe lá, aí sim ele tá pianinho, digamos assim. Porque te viu na Summer League ele estava focado. O Trey Mann focado é um bom jogador. É um jogador, não vou dizer ótimo, mas assim, um jogador útil, minimamente útil. Só que ele, sem estar focado, é um problema. Não estou dizendo aqui que ele é um jogador problema, que ele tem problema extra-quadra, não. Digo no sentido da postura dele na quadra, da expressão corporal dele em quadra. Então, acho que acabou sendo pela culatra ele não ter aproveitado o espaço que ele teve, agora ele está tendo que correr atrás, se restringindo. Que se restringir é um grande problema para ele. E, eventualmente, pensando aqui por alto em supostas trocas, cara, eu particularmente não consigo ver o Trey Mann em time praticamente nenhum na NBA, porque ele não vai para nenhum contender ali. Ele não é um jogador de rotação de time contender, porque ele ainda precisa desenvolver. Ele tá no segundo, ele tem 3 anos de liga só, ele está no terceiro ano de liga dele, sendo que agora ele nem joga.
Então eu não vejo ele num contender. Eu não vejo ele num time de meio de tabela ali como é o Thunder, o Lakers, o Minnesota, o Dallas, enfim, porque ele também não tem a cancha ainda de ser aquele cara que vem do banco, que faz seus 10 pontos por jogo, tipo, sei lá, o Wesley Matthews, Caldwell Pope, que são caras que meio que teriam um estilo de jogo parecido com o dele. E aí os outros times, que são os times que estão em rebuild, ele vai para lá também, aí ele vai ter o espaço para ser peladeiro, tipo Detroit Pistons, aí ele vai lá para o Washington ser mais um peladeiro do lado do Jordan Poole, sabe? Então é frustrante, cara. Eu particularmente gostava muito do Tremaine, gosto dele, enfim. Mas, assim, no Thunder eu não vejo muito futuro, até por conta das posições que a gente tem, já temos vários armadores, não vejo ele entrando, ainda mais com o Micic vindo, o próprio Micic tá tendo pouco espaço, e o pouco espaço que tá tendo tá mostrando um basquete bom. Então acho que o Tremaine aqui não tem futuro e não sei que futuro ele vai ter na liga. De repente ele vai para uma D-League aí e aí aos poucos vai conseguindo seu espaço na NBA. Desculpa me prolongar, mas é um assunto delicado. Não, vamos lá. Eu até acho que ele teve uma temporada de calor muito boa, acima do esperado, né? Mas entrou numa situação onde hoje ele não tem muito tempo de jogo, e quando tem seus minutos do garbage time, acaba justamente querendo mostrar demais, e isso não colabora, sabe? Eu acho que ele, talvez se ele simplificasse um pouco mais o jogo dele, para se enquadrar no elenco do Thunder hoje, ele conseguiria ser mais produtivo. Mas o espaço é curto e realmente o futuro dele no Thunder eu acho que não vai acontecer. Não. Temos mais perguntas. Opa! O Ed Lima mandou. Fala, Essa Lima. é forte, hein? Vocês enxergam o Chet como um legítimo franchise player ou acham que ele vai ser um 2? Ele complementou aqui, ó. Sou suspeito para falar, sou bem alto nele. Acredito que quando atingir uma maturidade física, será uma super estrela imparável, estilo Durant, Dirk, Nowitzki, né? E tem um pouco dos dois, além de ser incrível na defesa. Essa é forte. Vai, começa aí, pode começar. Eu acho que é um pouco difícil, talvez, de planejar um futuro, assim, porque a gente tá recém na temporada de estreia do Chet. Mas o potencial é enorme, né? Entendo realmente que ele consegue, talvez. Hoje ele é um 2, digamos assim, ele é o segundo melhor jogador do time. Talvez se tivesse uma outra franquia com uma reconstrução mais atrasada, ele conseguiria ser o 1. Então, depende muito justamente do que o Ed falou, né? Maturidade física, maturidade próprio Cade, basquete dele que é muito bom, como é que ele vai se portar em algumas situações. A gente vê ele sendo um cara clutch, que é um ponto muito importante para quem quer ser um franchise player algum dia na liga. Então, eu entendo que ele tem esse potencial, mas ainda é cedo para cravar. Eu vejo muito potencial também no sentido de... Eu acho que ele sim vai ser uma superestrela, sim vai ser um All-Star, porque não só pelas qualidades dele, mas pela vontade dele, cara. Essas bolas que ele mete de clutch, no ano de calouro dele, é um jeito absurdo de se mostrar forte na liga, seja de qualidade ou mentalmente. Mas eu não consigo cravar também que ele vai ser um franchise player, porque é complicado. A amostra que a gente tem hoje é dele sendo um 2, né? Porque o Shai é o franchise player do Thunder, ele vai ser um 2. E também não é ruim, gente. A gente, às vezes, não pode deixar pensar que, tipo assim, ser um jogador número 2 de um time seja ruim. Por exemplo, hoje em dia, nenhum time campeão possui um jogador sozinho. O próprio Denver Nuggets aí, que acabou de ser campeão, tem o Nikola Jokic como franchise player e o Jamal Murray é uma estrela. Arrisco a dizer que é uma superestrela, se provou ser uma superestrela, e é isso, ele é o 2 do time. E não é nada ruim, o cara é ídolo em Denver, o cara vai ser eternizado em Denver, ele passa na rua de Denver, deve todo mundo parar. Então não é ruim também ser um 2, né? E eu acho que caminha para ser assim no Thunder. E espero que assim seja por um bom tempo, que ele não traia a gente. Mas potencial tem, potencial tem. E até futuramente, né? Digamos que ele fique 10 anos no Thunder, né? Daqui 2 anos o Thunder é campeão, emenda 2, 3 títulos, o Shea resolve jogar em Toronto. Exato. É o Chet que vai assumir essa responsabilidade. Então, justamente por isso, a gente espera que ele fique muitos anos no Thunder, e entendo que a gente seria muito triste a gente ser traído de novo, né? Mas o torcedor vai fazer papel de palhaço, eu vou confiar que ele vai ficar aqui por bons anos. Então, acredito sim que ele, lá na frente, talvez consiga assumir essa condição. Exato. Temos mais 2 perguntas aqui. O Igor Rafael, Vambora. o que acham da Fala, rotação Igor. do time? Né, o que a gente acha da rotação do time, e o Shai, na maioria das vezes, entra nos 5 minutos finais do último quarto. Acho que a gente falou um pouco sobre isso também. Eu vou começar respondendo essa, eu acho que é justamente aquilo que a gente comentou, né? Achar um melhor equilíbrio, talvez. Eu entendo que essa rotatividade ela é boa em certo ponto, mas não em excesso. Então, talvez achar melhor esse equilíbrio, e nessas retas finais, entendo realmente que o Mark Daigneault não pode segurar tanto seus melhores jogadores no banco de reservas, até porque, tu escalar o cara num clutch time direto, às vezes o cara entra frio, entra mais desligado, isso pode prejudicar o time em algum momento. Então, talvez voltar um pouco antes, 2 minutos antes, justamente pra gente ter essa vantagem e conseguir sair por cima, né? É isso. Não é nada a comentar, não. A gente já falou bastante da rotação e realmente eu acho que o mais importante do Shai é voltar um pouquinho mais cedo.
E tem uma última aqui do Lucas Bastin também, que Fala, sempre participa Lucas. conosco, Brabo, nos tá sempre Spaces, com a gente. inclusive. Tá sempre. A gente falou sobre o caso do Dame, né? Que falou sobre o Trey Mann, queria saber a opinião da gente. Por que caras como o Lindy Waders ficam à frente dele na rotação? É uma questão de fit ou de falta de espaço por causa da quantidade de guardas no elenco? Cara, eu acho que essa resposta é de milhões, sabe? Quando envolve Lindy Waters, cara, acho que não tem resposta certa, assim. Ninguém entende, porque, assim, com todo respeito ao Lindy Waters, pô, a história dele maravilhosa, respeito máximo pelo cara e tal. Só que, cara, não tem explicação o cara jogar, tá ligado? Não tem explicação. Mas aquilo também, né? Entre hoje, Lindy Waters e Trey Mann é 6 por meia dúzia. O Trey Mann é um pouquinho mais novo, acredito que pode ser melhor utilizado e tal, só que também não é nada que vai agregar tanto mais que o Lindy Waters. De repente, exatamente por rotação, questão física aí, o Lindy Waters é um pouquinho maior e tal, deva interferir mais no time, só que 6 por meia dúzia, mas realmente, o Lindy Waters é uma incógnita. Sim, eu acho até também que fica meio confuso justamente porque o Lindy Waters é um two-way, como é o two-way contract, né? Um cara que Exato, tem um limite de jogos para jogar e ele tá sempre jogando. Eu até acho assim, vou falar, não é um cara que vai comprometer, meu Deus do céu, mas ele só não mostra nada para estar na rotação. É nulo. Assim como o próprio Trey Mann. Então são caras nulos que a gente não entende por que estão ali naquela condição. Então é isso, fechamos as perguntas aqui, mais uma vez agradecendo o pessoal que manda. Valeu. Na próxima semana a gente provavelmente vai ter aí uma surpresa, então vamos precisar do apoio de vocês justamente também mandando perguntas, mas eu vou lançar tudo no Thunder Mania BR lá, justamente pra gente poder ter essas perguntas para interagir aqui. É isso, meu amigo, é isso. Então vamos puxar aqui, né? Puxar para o encerramento. Essa semana a gente até passou um pouquinho, nos empolgamos, falamos muito mais. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do Thunder Mania Brasil. Estamos quase chegando aos 10, projetinho que está indo muito bem. Queremos agradecer mais uma vez, não só o apoio, mas também vocês estarem nos entregando números, por assim dizer. Então, a gente está tendo um retorno muito positivo, um retorno maior do que a gente imaginava. E só anima a gente, motiva a gente cada vez mais para seguir aqui com vocês, semanalmente, mensalmente, enfim. Se você está ouvindo isso pela primeira vez também, seja bem-vindo. E é isso. Muito obrigado, até semana que vem. Tamo junto, Ângelo. Boa semana para você. Muito obrigado. Valeu, brigadão. Acho que foi um bom episódio. Falamos bastante aqui, tem bastante conteúdo também. A temporada tá aí pegando fogo, né? Então vamos ter bastante coisa para falar também nos próximos. Esperamos que o Thunder siga nessa boa fase aí, brigando no topo do Oeste. Os nossos jogadores estão também desempenhando bem. É empolgante e eu acho que isso nos faz também mais felizes e mais dispostos a gravar esse tipo de conteúdo. Valeu pro Lucas, um salve pro nossa Thunder Nation e obrigado a todo mundo que ouviu também. Tamo junto. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu. Thunder Up.